normalmente criança, quando encaminhado para o atendimento neuropsicopedagógico, geralmente alguma dificuldade ou com leitura, ou com escrita, ou com matemática. E aqui a gente tem as três principais habilidades acadêmicas, né? As habilidades acadêmicas básicas, porque sem leitura ela não vai conseguir acompanhar outros componentes curriculares. Sem a escrita, ela vai ter uma dificuldade dentro do processo da escolarização. Sem a matemática, ela vai ter muita dificuldade para compreender outros processos escolares, né? Então, esses três pontos são os maiores em relação às queixas, né? Aí depois a gente tem queixas de comportamento, de desatenção, tudo isso. Mas as habilidades acadêmicas básicas, elas são as maiores queixas das famílias quando buscam atendimento neuropsicopedagógico. E aí sim, o neuropsicopedagogo ele vai investigar para descobrir qual dessas habilidades está prejudicada e por que ela está prejudicada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso NeuroBP em Foco de hoje. Eu sou Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. É simples, ele vai identificar a queixa, né? Porque crianças, quando a gente fala em criança, a gente está falando de 2 anos até 12 anos, até 11 anos são crianças. Então, olha que enorme essa faixa etária. De 2 anos que ele está saindo do sensório motor, ele vai passar pelo pré-operatório, pelo operatório concreto e entrar no operatório formal. Olha quantos estágios, olha quantos marcos de desenvolvimento a gente vai ter aqui. Então, por isso que é importante, quando você for atender uma criança, você identificar, primeira coisa, qual é a idade, qual é o estágio de desenvolvimento e quais os marcos de desenvolvimento que essa criança já atingiu ou que falta ela atingir porque ela não atingiu ainda, tá? Isso é importantíssimo dentro do processo neuropsicopedagógico para se trabalhar com crianças. Depois disso, você vai identificar quais as habilidades que estão prejudicadas nesse processo. Por quê? Né? Vamos falar que normalmente, criança, quando encaminhado para o atendimento neuropsicopedagógico, geralmente alguma dificuldade ou com leitura, ou com escrita, ou com matemática. E aqui a gente tem as três principais habilidades acadêmicas, né? As habilidades acadêmicas básicas, porque sem leitura ela não vai conseguir acompanhar outros componentes curriculares. Sem a escrita, ela vai ter uma dificuldade dentro do processo da escolarização. Sem a matemática, ela vai ter muita dificuldade para compreender outros processos escolares, né? Então, esses 3 pontos são os maiores em relação às queixas, né? Aí depois a gente tem queixas de comportamento, de desatenção, tudo isso. Mas as habilidades acadêmicas básicas, elas são as maiores queixas das famílias quando buscam atendimento neuropsicopedagógico. E aí sim, o neuropsicopedagogo ele vai investigar para descobrir qual dessas habilidades está prejudicada e por que ela está prejudicada. Como que ele vai fazer isso? A partir de um processo de avaliação das habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. Nesse caso aqui, se a aprendizagem prejudicada é a leitura e a escrita, quais são os pré-requisitos da leitura e da escrita? Então, o neuropsicopedagogo ele tem que saber isso muito bem. Ele tem que saber que memória de trabalho, atenção, que todo o processo perceptivo, visoconstrutivo, auditivo, ele tem que estar ok. Então, as primeiras coisas que a gente vai descartando é o processamento auditivo, consciência fonológica, discriminação auditiva. Depois a gente descarta o visoespacial, né? Se tem alguma dificuldade de visão mesmo, de uma deficiência visual, uma dificuldade visual, de visopercepção ou visoconstrução. Aí a gente vai para neuropsicomotricidade, processos, né, de linguagem, de memória, repertório, estímulos externos, estímulos no ambiente familiar, estímulos na escola. Então, tudo isso a gente vai identificar nessa criança.
Tudo isso a gente vai identificar para trabalhar com essa criança. A gente vai verificar como que ela está, o desenvolvimento de lateralidade dela, a compreensão de esquema corporal, enfim, são N habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização, tá? Primeiro, a idade, né? Tem que estar ali dentro da idade do marco neurobiológico, porque se for uma criança de 4 anos, ela ainda não tem a sua estrutura cognitiva pronta para escrever e para ler, mas a partir dos seus 6 anos, ela já deve estar com essa maturidade pronta ou muito próximo de ficar pronta. Então, tudo isso a gente vai avaliar para a gente trabalhar com essa criança. E aí, sim, se houver, né, uma necessidade, a gente vai partir para a estimulação, a gente vai partir para a intervenção e ensinar sujeitos, crianças, né, sejam crianças, adultos, a ler ou a escrever, está menos relacionado com o ato de pegar um texto e ler, está menos relacionado com o ato de pegar uma caneta e escrever, do que com as estimulações das habilidades que estão em volta desse processo. Por exemplo, de nada adianta você pegar um texto, dar para uma criança ler, porque ela precisa aprender a ler, então você vai dar texto para ela ler. E você vai fazer ela tentar ler, fazer tentativa de leitura, mas o problema dela é discriminação auditiva, consciência fonológica. Ela não consegue armazenar neurobiologicamente, na sua estrutura cognitiva, a relação grafema, que é o gráfico da letra, com o fonema, que é o som daquela letra. E isso prejudica o processo de leitura. Então, não adianta, ela está com uma dificuldade auditiva, ou pode ser um déficit no processamento auditivo central, ou pode ser alguma questão mesmo de alteração neurobiológica, ou alguma dificuldade que ela tenha, que ela não consegue gravar, fazer essa relação. Se eu falar para você aqui, você consegue imaginar uma letra A na sua mente. Algumas pessoas não conseguem. Elas não conseguem gravar esse som A com a letra, com o grafema A. Elas não conseguem perceber essa forma de boca A com esse som A, com esse fonema. E isso vai sempre prejudicar a leitura. Só que você não vai desenvolver a leitura lendo. Você vai desenvolver a leitura buscando estimular a discriminação fonológica, a consciência fonológica, tá? Isso é um exemplo. A escrita. Você não vai ajudar uma criança a desenvolver a escrita dando papel e caneta para escrever até cansar a mão. Vai escrever 1000 vezes a mesma palavra até cansar a mão. Por quê? Porque pode ter outras habilidades que não estão bem desenvolvidas e a gente precisa desenvolver. Então, assim, quais são, né, algumas habilidades para a gente trabalhar com criança? Então, a gente vai trabalhar lateralidade, esquema corporal, processo visoconstrutivo e como que a gente verifica, porque a escrita, gente, ela é um processo 100% visoconstrutivo. A gente usa da nossa praxia, da nossa motricidade, para representar algo que é totalmente visual, né? A nossa escrita, ela é totalmente visual, mas precisa da coordenação, da praxia e dos esquemas mentais que estão aqui para que a gente possa, né, construir a escrita. Como que você vai desenvolver a visoconstrução? Com caneta e lápis? Com papel? Não. Com Lego, com pareamento de cores, com montagem, com atividades com palito, né? Quando você vai fazer pareamento, quando você vai ter uma imagem, fazer outro grafo, motricidade. Então, muita coisa você vai desenvolver com atividades que não estão diretamente relacionadas com a leitura e com a escrita, tá? Então, esse é o papel do neuropsicopedagogo. Qual é o papel do professor? Alfabetizar, trazer ali letra, sílaba, frase, texto, grafema, fonema, acento, dígrafo. Esse é o papel do professor. O neuropsicopedagogo não. O neuropsicopedagogo vai estimular aqui, ó,
a estrutura cognitiva. Vamos trabalhar com alfabetização? Vamos. Vamos trabalhar com o desenvolvimento da leitura? Vamos. Vamos trabalhar com o desenvolvimento da escrita? Vamos. Vamos trabalhar com o desenvolvimento da matemática? Vamos. Mas a gente não vai ensinar multiplicação, a gente não vai ensinar divisão, a gente não vai ensinar fração. A gente vai trabalhar com os conceitos, com a estrutura cognitiva, com a ampliação da estrutura para que ela possa receber o conteúdo programático, tá? Então, vamos voltar a pensar, né, na neuropsicopedagogia como aquele que ara a terra, que aduba a terra, que molha a terra, que faz o buraquinho, e aí o professor vem e coloca a sementinha, que é o conhecimento, que é o conteúdo curricular de ciências. É o professor que vai pôr, e aí a gente vai fechar, porque essa sementinha vai estar no solo fértil, e aí ele vai assentar aquela informação. Ele vai conseguir aprender a partir dos estímulos. Então, como que o neuropsicopedagogo trabalha com criança? Com estimulação e reabilitação de funções cognitivas. A gente vai estimular a estrutura cognitiva para que essa criança possa ser capaz de consolidar os aprendizados, né? Para que ela possa consolidar os aprendizados. Bom, e quais aí os processos, então, que acontecem? Então, antes, para a gente trabalhar com uma criança, se a gente for trabalhar no individualizado, tá? Eu vou falar no individual, porque o individual é um pouquinho mais complexo, tem um pouquinho mais de processos para a gente desenvolver. A gente vai fazer uma avaliação e depois a gente vai fazer a intervenção, tá? Na avaliação é importante a gente identificar tudo isso que eu falei com você e mais aí algumas questões como a gente vai descobrir lá qual que é o potencial, qual que é a área de interesse, para que a gente possa desenvolver um bom processo de intervenção, tá? Então, a intervenção, ela vai ser trabalhada ali a partir do processo do que a gente descobriu lá na avaliação, e a gente vai estimular e desenvolver essas habilidades aí para que essa criança, ela possa aprender qualquer conteúdo a qualquer momento, que essa estrutura se expanda, né, que essa estrutura ela se torne intensa do que? De processos sinápticos. Quanto mais processos sinápticos, mais informações cruzam essa estrutura cognitiva, mais essa criança aprende, tá bom? Vamos lá. Quais instrumentos eu poderia usar, então, para trabalhar com criança? Gente, instrumentos coringa, para todo mundo trabalhar com criança. E, ó, mais do que criança, instrumentos coringas para vocês. Lego, quebra-cabeça, jogo da memória, dominó. Sim, gente, esses instrumentos são muito coringas para você utilizar com qualquer idade.